pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live de hoje. Boa noite para quem está chegando. Hoje a gente vai continuar nossas séries de lives, sejam todos bem-vindos. Pessoal, áudio e vídeo ok, só para poder continuar. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Boa noite pessoal que está chegando. Se alguém puder só me dar um feedback rapidinho, se a imagem tá ok, deixa eu ver aqui no meu... Ah, tá. Ok. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos, boa noite. Hoje a gente vai continuar aí com a nossa série de lives sobre TEA, sobre o autismo. O pessoal que está chegando, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou me apresentar, sou Viviane Gomes, sou neuropsicopedagoga. Trabalho aqui no Japão em atendimento a crianças, adolescentes com dificuldades de aprendizagem, com transtornos, déficits, enfim, né? Com crianças que tenham aí algum tipo de atraso de desenvolvimento ou uma dificuldade momentânea, e trabalho aí nessa área como neuropsicopedagoga. E venho aqui no portal quinzenalmente fazer lives para a nossa comunidade, para trocar informação, para a gente trocar experiências e vivências sobre questão de desenvolvimento infantil, né? Sobre criação de filhos, sobre desenvolvimento de habilidades para crianças, né? Adolescentes. E aí a gente está aqui hoje nessa série de live que a gente está fazendo sobre movimento estereotipado hoje, né? A gente já vem falando em algumas sessões, em algumas lives aí sobre o autismo. E aí hoje a gente vai continuar aí e vamos falar um pouco sobre os movimentos estereotipados, as estereotipias que estão presentes nas crianças que estão dentro do espectro autista. Pessoal que está chegando, boa noite Nair, um beijo grande, seja bem-vinda. Edinaldo, grande abraço. Pessoal que está chegando, boa noite, sejam todos bem-vindos. Compartilhem essa live, curtam a página do Portal MIE, curtam a página da NeuroKids, minha página, lá tem bastante informação também sobre desenvolvimento e sobre neurodesenvolvimento. E vamos lá, vamos compartilhar essa live para que ela possa chegar aí realmente num número bacana de pessoas, para que a gente possa trocar bastante informação, dúvidas, perguntas. Se alguém tiver alguma questão e quiser deixar nos comentários, ok, pode deixar. Se não quiser deixar no comentário, quiser mandar no inbox, também pode mandar, tá? Que depois eu vou lendo e eu vou respondendo. O que eu não consegui fazer durante a live agora, né? Eu respondo depois, ok? Mas podem mandar as suas dúvidas e perguntas, tá, pessoal? Então vamos lá, fazer uma live aí sobre essas questões da estereotipia. Então a gente já explicou um pouco as questões do autismo, algumas das questões do autismo, né? Sobre a sua classificação, como que ele se dá, como que acontece, né? E aí hoje a gente vai chegar agora nessas partes mais das características mesmo, né? Bom dia, Zico, bom dia. Muito boa transmissão por aqui em São Paulo. Ai, grande abraço, minha terra. Obrigada, Zico, pela companhia. Obrigado aí. Obrigado, pessoal de São Paulo. Dentro em breve estarei por aí. Então, o pessoal que está chegando aí, se está tudo ok, se está chegando bem lá em São Paulo, lá no Brasil, é porque aqui também no Japão está em ordem. Então sejam todos bem-vindos. Pessoal que está subindo, que está mandando mensagem aí, que eu for conseguindo ler, eu vou respondendo, senão depois eu respondo no inbox, ok? Mas pode ir mandando comentário, tá? Então, a gente vai falar sobre a questão da estereotipia no TEA, né? O que ela é, como que ela se apresenta, como que ela acontece, por que ela acontece, né? Eu sempre trago muito a parte da teoria, mas eu trago também muito as questões que as famílias chegam, né, para mim aqui na clínica, para
questionar, né? Perguntar, não saber se é normal, se é assim mesmo que acontece, ou por que acontece. E aí eu acabo trazendo um pouco do que a gente sabe, né, da base teórica para realmente para o dia a dia, para a vivência. E aí a questão da estereotipia é uma que pega bastante, né? Assim como a da agressividade, que a gente também vai conversar nas próximas lives, a gente vai estar falando sobre a agressividade no TEA. Mas o movimento estereotipado, dependendo desse tipo de movimento, ele pode até chegar a causar lesões, né? Ele pode sim chegar a machucar a criança, ou o adolescente, ou no caso o adulto, né? Enfim. E aí esse tipo de comportamento, né? Ele precisa ser trabalhado. Né? Essa estereotipia que causa um prejuízo muito grande, seja na vida social dessa criança, desse indivíduo, dessa pessoa, seja na vida social, seja na questão física, né? de uma segurança física, ele precisa ser trabalhado. Né? Então, as estereotipias onde eles se machucam, onde acontece lesão, aí a gente realmente precisa ter um olhar muito mais apurado. Todas elas precisam, tá? Mas no caso desse tipo de estereotipia, que existe esse machucado, né? Tem crianças que se machucam bastante por causa do movimento repetitivo, né? Então, o que é, né? O que é, na verdade, a estereotipia? São movimentos ou comportamentos repetidos. Então, existem vários, uma gama de estereotipias que existe dentro do espectro do autismo. E também algumas se confundem dentro do TOC, né, do transtorno obsessor compulsivo. Então, às vezes tem mania de girar a chave, mania de morder a mão, mania de, né, tem algumas manias que passeiam aí pelos dois transtornos, né? Tanto passeia pelo TEA, tanto passeia pelo TOC. Então, existem algumas diferenças, né? Se bem que todas elas vêm pela essa questão de controle de estresse, então tá muito estressado, tá muito ansioso, ou tem uma questão de tipo, não ter muito o que fazer, e aí ele começa a desenvolver, a desencadear o processo da estereotipia, ou às vezes o convívio social, ou então às vezes tá muito barulho, então é muita informação sensorial, e aí essa criança, esse adolescente não consegue se regular, né? E aí ele entra nesse processo da estereotipia e para tentar se reorganizar, né? Para tentar se acalmar, para tentar meio que tirar, né? Se blindar, vamos dizer assim, dessas informações externas para que ele consiga se organizar internamente. Né? Porque o cérebro está ali num comichão de informação, é tanta coisa que vem, é tanto estímulo que chega para essa criança, para esse indivíduo, que às vezes ele se blinda dessa maneira, e aí desencadeia, né? Existe o gatilho para que as crianças comecem a realizar esses movimentos repetitivos. E aí a gente consegue, em algumas vezes, ver, né? Com o convívio diário, atendendo as crianças, a gente acaba, né, os pais, as mães que convivem com os filhos todos os dias, os professores, né, que têm alguma criança com essa condição dentro de sala de aula, é bom ficar atento, porque geralmente alguns sinais são dados, né? Às vezes não, às vezes a estereotipia aparece e aí ela fica ali, a gente tenta fazer todo um trabalho de manejo para tirá-la desse momento, né? E então, é sempre bom ficar atenta para ver que hora que isso vai desencadear, que momento que essa reação dessa minha criança vai acontecer, tá? Não é fácil, né? Acho que é um olhar que a gente precisa ter, mas que a gente aprende, né? Os pais, a mãe, quem convive junto com a criança acaba aprendendo, né? Tem mãe que fala assim, eu sei o jeitinho, quando ela dá uma olhadinha pra cima, ou quando ela pega algum objeto tal, eu sei que ali ela vai iniciar o ato de girar, de rodar, enfim. E aí a mãe já, nesse momento, às vezes se já previne, já tira o foco daquilo da criança, ou deixa, se de repente ela não está num ambiente em que aquele comportamento vá prejudicá-la, então tudo bem, né? E aí
aí, então, existem esses meios que a gente pode observar para saber quando que isso vai começar, né? Os tipos de intervenção, como é que eu vou fazer, se eu preciso ou não fazer uma intervenção, né? Se esse comportamento, geralmente, quando esse tipo de comportamento chama muito a atenção, aí os pais buscam uma intervenção, né? Eles acabam, se são coisas mais simples que não faz muito barulho ou não, as pessoas não ficam olhando, alguma coisa assim, aí a estereotipia meio que se mantém e os pais não ligam tanto, né? Mas quando é algo que é um pouco mais visível, aí sim, né? Aí a gente já precisa, e os pais também já procuram uma orientação mais específica, né? Para tentar diminuir ou para tentar controlar a frequência, né? Desses movimentos estereotipados. Boa noite, pessoal. Júnior, boa noite, Júnior, tudo bem? Boa noite, pessoal do Portal MIE. Obrigado pelo espaço, mais uma vez. Estamos aqui hoje, mais uma quinzena, para a gente conversar aí sobre a questão do autismo. Obrigado, Portal MIE. Então, chegam nessa situação, geralmente, quando é uma estereotipia um pouco mais constante, uma estereotipia que a criança, às vezes, acaba fazendo ela, né, de uma forma extremamente inadequada, e aí os pais não sabem como agir, e aí eles acabam buscando ajuda, e aí acabam buscando os centros terapêuticos para realizar essas atividades, tá? Pra gente não diria não conter, né? Porque, assim, tem alguns teóricos e profissionais, né, que falam muito da área profissional aqui, e que acham que as estereotipias devem ser tiradas da criança, devem ser anuladas porque, né, não é algo bom, tal, não sei o quê. Existem outros profissionais que entendem que esse movimento repetitivo, esse comportamento, essas atividades que ele fica lá refazendo, é algo positivo, né? Seria algo bom, porque a criança, né, ela tenta se regular naquele processo que ela está fazendo. E aí tem alguns profissionais e alguns teóricos que acham melhor não tirar, né? Não falar para a criança, não, você não vai fazer, ou substituir a todo tempo, né? Que essa questão da substituição, né? Na hora que ela entra nesse processo da estereotipia, de repente você está atento, você consegue substituir a atenção que ela estava dando para aquele movimento para uma outra coisa. Então, de repente, se ela tá, sei lá, estalando o dedo, ou se ela tá batendo mão, você vai lá e pega um brinquedo e põe na mão da criança. Ou se ela tá, de repente, batendo na mesa, fazendo aquele movimento repetitivo de bater na mesa, e aí ela vai controlando né, o barulho. Então, às vezes ela faz mais alto, às vezes ela faz mais baixo, às vezes chama mais atenção, às vezes chama menos atenção. E assim, não tem lugar. Então, às vezes ela tem esse tipo de comportamento dentro de casa, dentro da escola, dentro do set terapêutico, mas às vezes ela também tem na rua. Então ela pode ter no restaurante, ela pode ter numa festa, ela pode ter num parque, enfim, né? E aí começa esse processo e aí a família geralmente não sabe como lidar com essa situação, né? E aí sim, né? Quando a gente está no convívio social e a gente tem uma questão que a gente precisa nos organizar, porque nós precisamos nos organizar para viver em sociedade, sim, e eles também, né? E lógico, a gente tem que ter uma aceitação, mas a gente tem que prepará-los para o bom, né? A gente tem que prepará-los para que eles se desenvolvam da melhor maneira possível, né? E isso na live anterior a gente já conversou, já falei para vocês que sim, é possível, né? Não desistam, porque sim, eles conseguem, né? Demora um pouco mais de tempo, demanda um pouco mais de atenção, mas sim, é possível, né? Então, a gente ficar aí junto, gambateando com a turminha até eles conseguirem cada vez mais aí os êxitos que todos nós podemos ter, tá? E aí, então, a gente chega nesse processo que as mães começam a ter algumas dúvidas, né? Se a criança tem ou não tem autismo, principalmente por alguma dessas questões que é a estereotipia. Então, assim, eu percebi que o meu filho faz o balanceio. Então, né, tava sentado no berço ou tava brincando no carrinho e de repente começou com a questão do balanceio.
né, que é muito clássico dentro da característica do autista clássico, essa questão, né, deles se balançarem. Tem também o flapping de mãos, então as crianças que, né, parece que tá voando, elas estão numa atividade, por exemplo, de repente elas levantam e elas fazem o movimento do flapping, né, e aí todo mundo para e olha e fala assim, mas como assim? Né? Para, senta, né? E aí tem o de caminhar na ponta dos pés, né? Que é assim, um movimento de estereotipia, o caminhar na ponta dos pés, apesar de que ele pode também estar representando e estar trazendo aí algumas outras questões físicas, né? Então, de repente, por estar numa altura mais alta, de repente, por mudar a posição do pé. Então, existem algumas questões também de por que essa criança anda na ponta dos pés. Nem sempre o andar na ponta dos pés seja necessário um indício de autismo, ok? A gente precisa verificar outras questões aí também para ver se esse tipo de comportamento não é só por uma questão sensorial, né? E então precisa fazer uma avaliação maior nesse sentido, tá? Mas, por exemplo, a gente tem crianças também que estão numa atividade ou que estão no momento de lazer, numa atividade livre, no momento livre, e aí ela levanta e começa a girar, né? Gira. E aí você pede pra parar e ela continua girando. Você pede pra parar e ela continua girando. Tem crianças que você olha, elas estão sorrindo, então você percebe, né, que aquela sensação do giro, né, esse movimento de girar está trazendo para ela o que a gente chama de autorregulação. Né? Ela tá se regulando, se organizando. Apesar de que pra gente parece que é uma coisa assim que, nossa, por quê, né? Ou então, nossa, que confuso, ou ai, ela vai ficar tonta, nossa, ela vai cair, é perigoso, né? E pra eles não. De repente, aquele girar, aquela estereotipia do girar, do giro, seja no eixo, né, em volta de si mesmo, seja a gente, né, crianças que deitam e giram no chão, né, e começa a girar, parece um helicópterozinho, gira, e ali para e de repente se restabiliza e tá tudo bem. Então, existem alguns desses movimentos que, né, fazem bem para a criança. Então, fazem bem, ela se regula, ela volta para a atividade ou ela volta para o que ela tá fazendo de uma maneira tranquila e aí ali ela continua, tá? Mas também existem algumas estereotipias que elas são bem complicadas, né? No caso que as crianças se agridem, né? Então, quando a criança se bate, né? Ou bate na perna, ou a criança bate na cabeça, ou ela se morde, né? Ou fica, tipo, arrancando pele, arrancando unha, né? Fica puxando, até sangrar, por exemplo. Aí já não é muito bacana, né? Aí realmente a gente precisa fazer uma intervenção, né? Porque ela pode vir a se machucar mais sério. E aí a gente não pode permitir, né? Que os pequenos se machuquem. Então, ou os adolescentes, enfim, né? Nesse caso, sim, a gente faz... a gente interrompe, né, o processo que a criança entrou, nesse processo que ela entrou de movimento estereotipado. A gente, nem que seja, a gente toca na criança, a gente abaixa a mão, a gente segura, a gente põe um objeto na perna da criança, ou a gente oferece alguma outra coisa para ela se ocupar, para que ela não continue se machucando, né? Então, nesses casos, a gente geralmente procura interromper de uma maneira calma, tranquila, né? Não dá para sair gritando, não dá para para, não sei o que, né? Não, então a gente de uma maneira coesa, tranquila, a gente vai e interrompe esse processo. A gente acalenta essa criança, a gente fica junto, a gente mostra que tá tudo bem, né? Quando é preciso, a gente tira ela daquele espaço da onde ela tá, né? Que ocasionou essa questão toda, e para que ela se acalme, porque quando existe essa estereotipia onde eles se machucam, a expressão do rosto da criança é diferente, né?
eu falo criança, mas são duas, tá? Você vê que a expressão é diferente, você vê que ali tá rolando um processo de estresse, ou ela tá nervosa, ou ela tá muito triste, ou a ansiedade tá batendo demais, sabe assim? Então aí começa, não é uma coisa bacana, né? E aí o que não é bacana, a gente precisa trabalhar isso. Né? Então a gente faz a intervenção na hora, é importante que se faça. Então eu não sei se tem pai, mãe aí que estão assistindo, que tem crianças que estão nessa condição, que fazem esse tipo de, que tem, né, esse tipo de comportamento. É sempre bom ficar atento, tá? A gente não pode deixar que eles se machuquem mesmo, porque eles acabam entrando num ciclo, vamos dizer assim, né? E aí eles vão fazendo, e quanto mais eles entram nesse processo, mais difícil é pra gente conseguir tirar, tá? Então, quanto mais tempo a criança, o indivíduo fica naquele processo dessa estereotipia que não é saudável, vamos dizer assim, é mais difícil da gente tirar. Então, a probabilidade dela sair desse momento, né, e entrar para um momento de crise, de agressividade, ele é muito maior, tá? Então, a gente precisa aí ter esse olhar para a hora que começar realmente esses movimentos de se bater, né? Ou também, já tive casos de criança que bateu na parede, né? Que chegam na parede e bate com o dorso da mão na parede. E aí, quando você olha a mão da criança, do adolescente, tem até calinho, né? De tanto que ela se bateu, ou que se bate, porque aí você já percebe que isso é uma coisa que vem com frequência, né? Porque ninguém fica com marca de fazer uma ação uma ou duas vezes, né? Então, você vê que aí já é um processo que está durando já durante um tempo. E não é bacana, a gente não pode deixar, não pode permitir que isso aconteça, né? Então, essas estereotipias que acabam desregulando também eles, porque aí eles entram num processo de crise e aí a coisa toma uma proporção muito maior, fica mais difícil, tá? E aí, então, tem mães que chegam, que ligam, que entram em contato e que me questionam muito com medo, né, da criança, que quando entra nessa fase desse estresse, desse nervoso, e aí começa a se bater, e aí quando a mãe tenta conter, né, tenta conter o processo da estereotipia, a criança vai e se joga na parede, né? Por exemplo, ela vai e bate o corpo contra a parede, aí volta e bate o corpo de novo contra a parede, aí volta. E aí fica nesse processo, né? E aí a mãe fala, eu não sei o que fazer. Tem mãe que fala, eu sento, eu choro, eu fico nervosa, eu não sei como agir. Então, assim, antes da gente chegar nesse processo, nesse ápice, né? Dessa desregulação, seja sensorial, seja por estresse, seja emocional, seja por social, não importa, né? Mas essa desregulação que ele teve, quanto antes a gente conseguir perceber e a gente conseguir intervir, melhor, tá? Porque quando chega nesse processo, eles já estão tão desregulados, a questão já tá tão acima, e aí realmente é muito difícil, tá? A contenção física tem hora que tem que ser feita, a gente não vai conseguir deixar, e não vai poder deixar a criança bater a cabeça no chão, por exemplo. Então, o uso de capacete, né, tem mãe que não gosta, tem profissionais que, não sabe, né, tem mães que vão para medicamento, então acabam dando remédio para as crianças, para os adolescentes, para diminuírem, não a estereotipia, tá, porque não existe medicação para diminuir ela, mas as comorbidades que vêm, então de repente a ansiedade, o estresse, e aí vai tomando alguns remédios para essas questões, né? E aí, teoricamente, esses remédios ajudam a esse tipo de comportamento não ser desencadeado, ou seja, não acontecer, tá? Então, aí as mães acabam buscando as alternativas que elas acham que é melhor e que elas vão conseguir lidar melhor com a situação, tá? Mas quando a gente tenta dar uma função, por exemplo, para um movimento de rodar, ou para um movimento de bater palma, ou para um movimento de raspar a mesa, ou para um movimento de manusear o dedo, né? Muitos têm essa questão com o dedo, então mexem muito a mão, mexem muito o dedo, torce tudo,
né? Eles acabam desenvolvendo aí várias e várias estereotipias durante a vida, e aí algumas delas, tem mãe que fala assim pra mim: ai, mas parece que não tem mais. Ai, nunca mais fez, nunca mais teve esse comportamento. Pra mim tá tudo tranquilo agora, não roda mais no chão, não gira mais no eixo, não bate mais palma ou não grita, né? Não emite mais os sons, porque tem também essa questão da repetição da fala, né? E aí, né, a mãe fala: deu uma diminuída em algumas coisas, mas aí em compensação apresenta outras estereotipias, né? Então, eles meio que vão revezando. Então, tem hora que eles fazem algumas, tem horas que eles fazem outras, tem horas que eles dão uma boa diminuída, tem horas que volta, né? E às vezes volta num processo muito mais grave, né? Mas a gente conseguindo acompanhar, conseguindo fazer essa avaliação, né? Os pais, principalmente, conseguirem anotar, conseguirem estar juntos e conseguir perceber em que momento que acontece, ou quando que acontece, como que acontece, né? Se aquela criança, se ela tá dando um sinal no corpo de que ela vai se desregular, de que ela vai entrar num processo aí que teoricamente, né, vai trazer um prejuízo na vida social dessa criança, seja na escola, seja em casa, na família, enfim. A gente precisa começar, assim, a fazer um trabalho junto a essa criança, tá? Quando essa estereotipia, a gente estava falando de quando ela machuca e quando ela põe em risco a própria vida, né, a vida da criança, ou de bater a cabeça, ou bater a cabeça no chão, ou na parede, ou de se jogar, e aí a criança acaba não tendo noção, né, porque a questão interna tá tão maior, né, tá tão mais forte ali nela, que o externo para ela não faz a menor questão. Ela não quer saber se estão olhando, ela não quer saber se estão achando ruim, ela não quer saber se a mãe vai gostar, ela não quer saber se a mãe não vai gostar. Então, assim, eles não existe uma né, não tem uma finalidade. Eu tô fazendo aquilo, né, porque para aquela pessoa, ou para minha mãe, ou para meu pai, ou para minha terapeuta, não dar uma bronca em mim, por exemplo, né? Porque eu também já tive alguns relatos de que chegavam e de que me diziam que a criança entrava, fazia, né, os movimentos estereotipados porque queria chamar atenção. A mãe falou: ela sabe que toda vez que ela faz isso, ela tem minha atenção, né? E aí a mãe falou: ai, não, isso é mania dela, né? Enfim. E pode até ser realmente que seja, mas ela, por quê? Porque ela percebeu que se ela de repente tiver esse tipo de comportamento, ela acaba tendo a atenção que ela precisa ou que ela quer dessa família, desse pai, dessa mãe, tá? Mas no grande geral, ela inicia, né, sem essa preocupação. Eles não têm essa visão de que eles vão fazer isso, eles vão ter esse comportamento repetitivo, essas ações repetitivas, porque o outro vai olhar e vai achar ruim, ou porque alguém vai parar e dar a atenção que ela precisa, tá? Eles não têm essa questão formada e consolidada no cérebro, tá? É muito mais uma questão interna, tá? Da criança com o cérebro dela com ela mesmo, do que uma questão externa, né? Então, é difícil a gente, quando a gente vê, né, a gente entender que ela não tá fazendo aquilo para chamar atenção, ela não tá fazendo aquilo porque ela quer que eu brigue ou porque ela faz mal criação, né? É mal criado, por isso que faz isso. Mas se o seu filho bate na mesa, o seu filho arrasta a cadeira toda hora, enfim, né? Então tem vários outros tipos de comportamento que desencadeia e que eles têm e que algumas pessoas acham que é proposital, tá? Não, geralmente não, ele não tem uma finalidade, a não ser da criança mesmo ou do adolescente de se autorregular, tá? Então, por exemplo, quando eles têm a estereotipia da fala, né, a repetição de sons ou de sílabas, ma, e aí ela volta, ma, ou da,
Aí você vê, ela para, aí daqui a pouco ela volta de novo. Tá. E aí a gente começa a atribuir significado para aquela repetição que a criança está fazendo. Então, né, é uma das intervenções que a gente acaba realizando. Então, se ela tá batendo na mesa, a gente começa a fazer um batuque, a gente dá um tambor, a gente dá um pandeiro, né? A gente meio que entra no mundo deles quando eles deixam, né? A gente entra no mundo deles e aí ali a gente começa para tentar trazer e dar uma funcionalidade para aquela questão, tá? Tanto que já foi feito alguns materiais, né? Já existem alguns materiais que ajudam, atrapalham, estimulam, não sabemos, a questão da estereotipia. Pessoal que está chegando, boa noite, Débora, Havana, grande beijo, boa noite, sejam todos bem-vindos, pessoal, se vocês tiverem dúvidas, pode escrever. E aí, existem realmente alguns materiais que já foram desenvolvidos para que, né, auxiliem essas crianças que entram nesse movimento. Um deles a gente já conhece, é o spinner, né, aquele brinquedo, né, que para algumas crianças é realmente um brinquedo, para outras não, é um processo terapêutico, é um tratamento terapêutico, onde a criança gira o spinner, ela segura e gira o spinner, gira, ou gira com uma mão só, gira com duas mãos, enfim, a criança fica ali dentro de um momento de brincar, de um momento lúdico, ela realiza as suas estereotipias, tá? Existem outros também, né? Existe uma pulseira, né? Um colar, que também alguns adolescentes geralmente utilizam, porque quando eles sentem que eles vão começar a entrar num processo de que eles vão precisar se movimentar e que aquilo vai surgir, que a estereotipia vai aparecer, eles começam a manusear. É uma pulseira, né? Uma pulseira onde eles mesmos, por exemplo, giram, eles torcem o dedo nessa pulseira e aí anda sempre com eles, tá? Não é essa, tá? Se vocês derem uma busca, vocês encontram esse material que eu tô falando, né? E tem uns que são um colar, né? E essa mania que a gente tem de fazer assim, né? Que às vezes não é uma mania, às vezes pode ser realmente aí um movimento repetitivo, né? E eles também têm, então, às vezes essa questão de levar a mão, né, no rosto, levar a mão nessa parte, eles fazem bastante, né? Então, de repente, o uso desse colar também, que ela tem a mesma função que a pulseira, a criança tá lá, o colar também tem algumas pontas, e aí ela vai movimentando aquele colar. E aí ela tá conversando com alguém, ou ela tá assistindo uma aula, ou ela tá no cinema, ou ela tá num parque, seja onde for, e ela tá ali fazendo o movimento dela de repetição e quem olha acha que ela tá mexendo no colar, né? Então, esse também é um dos recursos que se tem para que essas estereotipias de mão possam ser usados no caso, né? E aí, assim, o mais importante em toda essa questão desses movimentos é que, assim, eles são uma das características que mais marcam, né, que mais tocam, assim, a questão do autismo. A gente tinha muito tempo atrás a questão do não olhar, né? Então, tinha muito aquilo, né? Fazendo amnésia, mas ele olha no olho. Ele, quando mamou, mantinha contato visual. Também faz parte, né? Também é uma das características dessa condição, mas ela não é isolada, né? E aí, tem criança que fez, aí você pergunta, faz trocentas na anamnese com um monte de mãe, e aí tem muitas mães que falam, não, sim, fazia, ele olhava, mantinha, não tinha problemas em relação a isso, e mesmo assim a criança foi diagnosticada, né, com autismo. Então a gente sabe que é uma gama de informações que são necessárias a gente coletar para a gente conseguir ter uma resposta, se sim ou se não, e aí dali o tratamento que vai ser oferecido. Tá? Mas é importante também que as famílias, que os educadores, que, né, os profissionais da área já sabem, mas é importante que todos saibam que existe formas de se trabalhar, né? Que tem algumas que a gente consegue controlar, a gente consegue aceitar, a gente consegue remanejar esse tipo de comportamento, e tem outras que a gente realmente precisa de uma atenção maior, tá? Então, todo comportamento, toda estereotipia que leva
há um retorno que não é positivo, há um prejuízo na vida social, na vida pessoal dessa criança e na estrutura física dela, realmente a gente precisa fazer uma intervenção, tá? Não dá pra gente falar, é mania dela, sei lá, comer o dedo, por exemplo. Gente, não dá, né? Porque aquilo lá pode vir uma bactéria, uma infecção, sei lá. E aí a coisa pode piorar e a gente não pode deixar. Tá? Então, existem alguns movimentos, sim, que precisam de uma intervenção maior, de uma intervenção mais concisa, né? Tipo, mais na hora mesmo, para que a gente não deixe que as crianças se machuquem ou que esse processo vá transformar e vai surgir aí uma agressividade muito maior, né? E aí, quando eles entram nesse ciclo, como a gente falei, é um pouco mais difícil da gente conseguir tirar, tá bom? Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Compartilhem, curtem, divulguem a live para um maior número de pessoas. A gente vai continuar com as lives falando sobre autismo na próxima semana não, daqui a 15 dias. Então, a gente tem uma sequência aí bacana, né, de troca de informação. Se você tiver algum tema que você queira trazer, que você queira saber, que você queira conhecer, você pode escrever aí também, Vivi, fala alguma coisa sobre uma síndrome, ou sobre um comportamento, ou sobre um transtorno, ou sobre uma dificuldade de aprendizado, que seja, né? Pode falar, pode escrever aí, que a gente programa assim, e aí a gente começa a fazer também aí as lives depois que a gente terminar essa sequência aí sobre o autismo. Gente, obrigada por todo mundo que esteve junto, boa noite para todo mundo, bom dia para o pessoal do Brasil, Renato, beijo para todo mundo que tá aí, a galera de São Paulo, obrigada pela participação e eu espero vocês na próxima semana, não, na outra, ok? Um beijo para todo mundo, tchau, pessoal!